O primeiro é um documento que eu recebi da Defensoria Pública da União. Eles estiveram comigo numa grande audiência. Eles estão muito preocupados com a falta de orçamento que esse governo está causando, baseado principalmente naquela danada, eu digo danada, PEC 95, né, que congela todos os investimentos. E eles me mandaram um documento nesse sentido que eu passo a ler aqui. Pretendo fazer um panorama da situação da Defensoria Pública da União, a partir da emenda constitucional número 95 de 2016, o chamado teto dos gastos, tendo como base o documento recebido do assessor-chefe de assuntos legislativos, defensor público federal Felipe Soares de Campos Melo. O alerta que ele faz é assustador. A emenda constitucional do teto de gastos trará enormes retrocessos na atuação da Defensoria Pública da União. E todo mundo sabe que os defensores públicos são aqueles que defendem os chamados vulneráveis, os mais pobres, né? Os prejuízos àqueles que mais necessitam da atenção do Estado são incalculáveis, segundo, por unanimidade, os defensores públicos. Senhoras e senhores, a Defensoria Pública é a instituição que tem como missão prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, conforme previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Além da atuação em juízo, a instituição também promove a orientação jurídica e educação em direitos. Veja, além da atuação em juízo, a instituição também promove orientação jurídica e educação em direitos gratuitamente. Com a criação da Defensoria Pública, e eu fui constituinte, ajudei, participei, e aí é bom lembrar, né? Não foi só eu, foi Lula, foi Olívio Dutra, foi Fernando Henrique, por que não lembrar todos, foi Bernardo Cabral, foi Mário Covas, muitos já faleceram, foi Ulisses Guimarães, e foi por unanimidade que nós lá avançamos e criamos de forma permanente na Constituição a Defensoria Pública. Com a criação da Defensoria Pública, houve uma guinada quanto à participação do público carente no processo judicial. Em resumo, ao emergir a Defensoria Pública, aqueles que só possuem assistência jurídica quando figuravam na condição de réus, para terem seus direitos restringidos, passaram também a reclamar direitos, como está na Constituição, como, por exemplo, a saúde, que virou um caos depois da emenda 95, a educação, que virou um caos depois da emenda 95, a moradias, que virou um caos depois da emenda 95, a previdência social, entre outros. Todos os investimentos foram congelados por 20 anos. A Defensoria Pública da União, ela foi implantada de forma emergencial em 1995, por meio da medida provisória 930, que foi convertida na Lei número 9.020 de 95. Era um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, sem autonomia e sem carreira de apoio administrativo. Por intermédio da emenda constitucional 7413/13, foi garantida à DPU a autonomia administrativa e orçamentária. Já a emenda constitucional 80/14 instituiu o plano de interiorização da instituição, projetando sua presença para todos os municípios que contem com varas da Justiça Federal. Por isso, no biênio 2014-2015, foi iniciado um processo de expansão da instituição. Foram criados 789 novos cargos da Defensoria Pública. Veja bem, no biênio 2014 e 2015, foram criados 789 novos cargos de defensor público federal, a fim de se dar cumprimento ao que foi determinado pela EC 80/14. Nesse mesmo período, foram encaminhados ao Congresso Nacional projetos de lei 7.922/14 para a criação
para a carreira de apoio, número 7923/14, para a criação de funções comissionadas. Tais medidas visam modificar o caráter emergencial vivido pela instituição desde 95, para que se tenha uma real estruturação desta relevante e importante instituição. Contudo, observem bem, senhores e senhoras, tais projetos ainda não foram aprovados e a DPU continua instalada em caráter emergencial, sem quadro de apoio e contando com uma parte relevante da sua força de trabalho composta por servidores requisitados, isto é, emprestados, oriundo de outros órgãos. Segundo o comando da EC 80/14, a DPU elaborou, seguindo o comando da EC 80/14, a DPU elaborou seu plano de interiorização. A meta era a instalação de 205 novas unidades até o ano de 2022. Poucos meses após a emenda, foram criadas apenas 10 novas unidades de atuação. Com esse crescimento, a Defensoria Pública atualmente presença em apenas 29% da área coberta pelo Poder Judiciário Federal e o acertado, o ajustado, o escrito era 100%. E hoje os vulneráveis só estão sendo atendidos em apenas 26%. Logo, é necessário expandir ainda mais para atender satisfatoriamente ao que é determinado pelo Poder Constituinte derivado. E, repito, eu tive a satisfação de ajudar a estar lá em defesa da Defensoria Pública. No entanto, a despeito disso, o processo de fortalecimento, de levar ao interior a Defensoria Pública da União, foi abruptamente interrompido, como a promulgação da emenda 95 de 2016, chamado teto de gastos do atual presidente Temer. A DPU, que planejava expandir a assistência jurídica integrada e gratuita, com o consequente aumento de orçamento, foi atingida por um comando que estipulou o teto de gastos e inviabilizou o processo de levar a Defensoria Pública ao interior, prejudicando os que mais precisam, os vulneráveis, os mais pobres. Assim, a Defensoria Pública da União, que precisa triplicar a sua cobertura para atingir todo o seu público-alvo, foi surpreendida com a limitação de seus gastos, investimentos em contexto em que suas contas vinham aumentando vertiginosamente. A fim de não se sujeitar às consequências da extrapolação de teto dos gastos, diversos itens e serviços de uma estrutura já precária têm sido retirados ou reduzidos, a fim de adaptar o orçamento da instituição ao novo regime fiscal. Os cortes que a instituição está fazendo para se adequar ao teto visam, no momento, apenas manter a operação da DPU, sem a aplicação das consequências lamentáveis da PEC 95 de 2016. Hoje, a DPU luta para não perder os espaços já alcançados nos anos que antecederam a EC 80/14. É fato que já se nota uma queda na cobertura dos serviços da DPU, uma vez que foi necessária a suspensão de projetos de atuação itinerante, que abrangem áreas não cobertas pelos atuais núcleos por falta de recursos. Eles não têm como se deslocar, a não ser ficar na cidade sede. Senhor presidente, para se ter uma ideia da precariedade em termos financeiros da instituição,
em relação a seus pares da esfera federal, o orçamento da Defensoria Pública da União, que eu digo, beneficia os que mais precisam, é de aproximadamente 550 milhões de reais por ano, enquanto que o do Ministério Público da União é de em torno de 7 bilhões, 6,7 bilhões de reais. Vejam a diferença. A Defensoria Pública da União, que defende diretamente a nossa população, o orçamento anual, 550 milhões. Enquanto que o Ministério Público da União é 6,7 bilhões de reais. Ou seja, aqui é praticamente 1/7 da receita que tem o Ministério Público da União. Considerando que a Defensoria Pública da União já se encontra sedimentando, com ótimo grau de interiorização, carreira de apoio elogiável, atuação de destaque na sua atividade de fim, questiona-se o tratamento em relação à EC 9516/16 para a Defensoria Pública da União, que precisa ainda estruturar uma carreira de apoio e partir para o interior cada vez mais, deve ser o mesmo dispensado ao Poder Judiciário Federal ou ao Ministério Público da União? Obviamente que não. A EC 9516 não faz distinção entre órgãos ou instituições impactados pelos seus efeitos, de maneira que a sua execução, às cegas, como foi idealizada, provocará severos retrocessos àquela população que ficará mais vulnerável com os cortes de políticas públicas ocasionados pelo novo regime fiscal. Vale salientar que já se tem verificado cortes em políticas voltadas a necessidades básicas, veja bem, cortes devido à PEC 95, a saúde, está aqui no documento, a educação, moradia e por aí vai, farmácia popular, enfim, todos aqueles direitos básicos que estavam ainda no governo anterior. Devido a isso, a população impactada precisará se socorrer dos serviços do órgão de defesa, que na esfera federal estarão comprometidos, seja pela ausência de órgãos de atuação em todo o território, seja pela ausência de carreira de apoio estruturada. Em arremate, sempre cumpre esclarecer que, ainda que tratada de maneira isonômica com os demais órgãos, a instituição de administração pública federal, a DPU ainda sofre com uma situação que agrava ainda mais sua estabilidade e, por conseguinte, a manutenção dos seus serviços. Como fora dito acima, a Defensoria Pública da União não possui carreira de apoio, tendo sido a atual força de trabalho obtida por intermédio de aquisição de servidores do Poder Executivo Federal, com escoro na mencionada Lei 9020/95. Contudo, recentemente, a Lei 13.328/16 determinou que, ao completar 3 anos da requisição, o servidor requisitado para a Defensoria Pública da União deverá retornar ao órgão de origem, caso a instituição não passe a arcar com as despesas de sua remuneração. Como vai pagar todos esses emprestados que estão lá do órgão de origem se há um congelamento total dos investimentos? Considerando que, dentro do atual quadro de apoio da DPU, mais de 60% dos servidores são requisitados, emprestados, com o pagamento de sua remuneração feita pelo órgão cedente. Isso sem ônus para a DPU. A DPU não arca com a remuneração de quase 70% dos seus servidores. Aí pergunta-se, indaga-se, qual a possibilidade da Defensoria Pública da União
qual a possibilidade de a Defensoria Pública da União arcar com essa despesa oriunda das requisições atualmente sem ônus para a instituição? Sem abrir mão da sua cobertura? Nenhuma. Vai perder 70% dos funcionários. E quando que nós teríamos que avançar mais pela fragilidade da estrutura, aqueles que querem defender os que mais precisam estarão com estrutura zero para trabalhar daqui para frente. Para ilustrar, diz o documento, a insuficiência de pessoal da DPU, apresentam-se dados sobre algumas instituições estatais. O Supremo Tribunal Federal concede apenas nessa capital, possui 1.135 cargos em sua carreira de apoio. A Câmara dos Deputados, que tem um número de membros próximos da DPU, possui aproximadamente 15 mil servidores que atuam no suporte aos trabalhos legislativos. Logo, verifica-se que os 490 servidores da DPU, cujos salários já estão no orçamento da instituição, não conseguirão fazer frente às demandas da instituição sem uma drástica redução no volume de trabalho. Ou seja, deixarão de atender aqueles que mais precisam no país. Desta feita, indaga-se ao Estado brasileiro qual o futuro que se deseja para o serviço de assistência jurídica, que é o caso da DPU, integral e gratuita no âmbito do Poder Judiciário na esfera federal. Mas que não querem que eles cumpram o seu papel de defensores públicos para atender os mais pobres, e mais pobres, eu digo que nesse país, podemos dizer que pega 80% da população. A emenda constitucional 95/16, a lei 13.328/16 e a falta de quadro de apoio são obstáculos ao fortalecimento e à interiorização da Defensoria Pública da União e, mais do que isso, promovem verdadeira asfixia da instituição, já que diante de um cenário dessa ordem, torna-se quase impraticável fazer qualquer planejamento de curto, médio e longo prazo para atender os que mais precisam. Parece que eles não querem que os pobres tenham defensores para defender somente os seus direitos. A instituição está inserida no caos e, acima de tudo, nesta condição é o serviço destinado àqueles, como eu dizia antes, que mais necessitam da atenção de ações positivas do Estado para que tenham acesso às suas garantias fundamentais. Senhora Presidenta, a situação posta aqui é gravíssima. Eu me comprometi com eles, depois de uma audiência pública que tive, que faria esse pronunciamento aqui no plenário. Repito, a situação posta aqui é gravíssima. O Brasil está perdendo a sua condição de fazer justiça aos mais necessitados e carentes. Exatamente no momento que o emprego cada vez aumenta o número de desempregados, devido a não ter políticas de emprego, exatamente nesse momento que aumenta o número de pessoas vivendo em miséria absoluta, é só ver nas ruas a situação da nossa gente. A emenda constitucional do teto dos gastos está implodindo a Defensoria Pública da União. É uma situação inaceitável e aqui a carta diz totalmente irresponsável. O Brasil, ao invés de avançar, está em processo de ladeira abaixo, construindo um enorme vácuo entre a população e o Estado, quando o Estado deveria estar atendendo os mais vulneráveis. Aqui é o contrário. Parece que querem que os mais pobres, os mais vulneráveis, não sobrevivam. Senhoras e senhores, amigos e amigas que estão assistindo nesse momento a TV Senado, peço só mais alguns minutinhos de vossas atenções. A emenda constitucional 95/2016 não corta gastos, ela corta, sim, só o que era de investimentos. Tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança,
da Defensoria Pública da União é matar os sonhos dos nossos jovens, é aniquilar o presente, é impossibilitar o futuro, é aumentar a pobreza, é reduzir o atendimento às crianças na primeira infância, aos adolescentes, aos idosos. A quem interessa esse congelamento? É deixar a nossa gente sem remédio, sem assistência médica, é excluir os pobres do acesso à educação, é deixar a nossa população sem acesso à justiça. Onde vamos parar?